Fala galera, a gente vai ver um assunto agora que as bancas vêm explorando bastante nas provas mais recentes, principalmente o CESP. A gente vai falar agora da curva ABC, ou regra de Pareto, ou regra 80-20. Pode ter qualquer um desses três nomes, mas para a área de materiais, o nome mais adotado é a classificação ABC. Como eu falei desde o começo do curso, o principal objetivo do administrador de materiais é gerar economia, né? Conseguir comprar sem deixar faltar e sem deixar sobrar. Bom, a gente sabe que os materiais, eles têm diversas importâncias, diversos preços e devem ser adquiridos em diversas quantidades. O estabelecimento da curva ABC é para que o administrador de materiais consiga estabelecer critérios na busca pela economia, estabelecer prioridades. Qual é o material que eu tenho que economizar primeiro, até aquele material que eu posso deixar por último, o que não significa que eu não tenha que dar atenção para ele também. Essa classificação ABC, então, tem uma origem lá no século XVIII, com um economista, filósofo, sociólogo, enfim, o cara estudou tudo quanto é assunto, chamado Valfrido Pareto, ou Vilfredo Pareto. Eu já vi esses dois nomes em livros diferentes. Então, ou Valfrido ou Vilfredo, isso também não importa. O que importa é o sobrenome do cara, que era Pareto. E esse Pareto, no século XVIII, desenvolveu a regra de Pareto, ou a regra 80-20. O que vem a ser isso? Vamos lá, então. A curva ABC, ou regra de Pareto, ou regra 80-20, que a gente vai ver agora, né, teve como princípio elaborado por Vilfredo ou Valfrido Pareto, na Itália. Sua utilização é extremamente vantajosa, porque se pode reduzir as imobilizações em estoques sem prejudicar a segurança. Obtém-se a curva ABC através da ordenação dos itens em ordem decrescente de importância relativa, obtida através da multiplicação do custo unitário com o volume comprado. Verifica-se, portanto, que uma vez obtida a sequência dos itens e sua classificação ABC, disso resultam imediatamente a aplicação preferencial das técnicas de gestão administrativas conforme a importância dos itens. Vamos explicar isso melhor. O Valfrido Pareto, no século XVIII, talvez ele tenha sido a primeira pessoa no mundo a fazer uma pesquisa que hoje não é novidade para ninguém. Ele descobriu que existe falha na distribuição de renda. Grande descoberta. Assim, ele descobriu que a maior parte do dinheiro está na mão da menor parte das pessoas. Caramba, o cara era mágico, para descobrir isso. É meio óbvio, que a maior parte do dinheiro está na mão da menor parte das pessoas. Só que ele foi a primeira pessoa no mundo a fazer essa pesquisa. O que ele ficou curioso é que em cada cidade que ele visitava na Itália, ele encontrava sempre o mesmo percentual, muito parecido. Então ele identificava que 80% do dinheiro estava na mão de mais ou menos 20% das pessoas. Então ele visitava Milão, 80% do dinheiro na mão de 20% das pessoas. Ele visitava Veneza, 80% do dinheiro na mão de 20% das pessoas. Ele visitava Anápolis, aquela cidadezinha perto de Goiânia, estou brincando, 80% do dinheiro na mão de 20% das pessoas. E assim vai. Não exatamente 80, exatamente 20, mas sempre algo muito próximo. E ele ficou curioso com isso. Ele continuou ampliando a pesquisa, então ele começou a visitar aquelas tabernas na Itália no século XVIII, e ele identificou o mesmo percentual. Nas vendas das tabernas, 80% da grana da taberna vinha de apenas 20% dos clientes. Me parece meio óbvio, porque se isso se reflete na cidade, 80% do dinheiro está na mão de 20% das pessoas, é meio lógico que isso vai se refletir no comércio também. E ele ficou meio encasquetado com esse negócio de 80-20. E ele começou a pesquisar outras coisas. Então, por exemplo, na casa das pessoas, ele começou a identificar já no século XVIII que 80% do tempo as pessoas só usavam apenas 20% das suas roupas. De novo, 80-20. E aí não há uma relação direta com a economia. Eu digo que, no meu caso, essa regra 80-20 não se aplica ao uso de roupas. A minha relação de roupa é 90-10. 90% do tempo eu uso 10% das roupas do meu guarda-roupa. Por quê? Porque os outros 90% de roupas estão esperando eu voltar a caber um dia. Todo gordo guarda-roupa crente que vai voltar a caber. E a gente nunca volta a caber, gente. Mas enfim, isso é outro assunto. Bom, então o que acontece? A regra de Pareto ela é tão importante hoje na economia mundial porque ela se reflete no comércio, no marketing, em vários outros aspectos. Então, por exemplo, vocês já devem ter percebido que no universo bancário os bancos criaram alguns segmentos para atender clientes VIP. O que é o cliente VIP? O cliente lucrativo.
Então, por exemplo, o Itaú criou o Personalité, o Santander o Van Gogh, o Bradesco o Prime, o Banco do Brasil o Estilo. Vocês já perceberam que diversos bancos têm segmentos para atender o cliente VIP? E o que é esse cliente VIP? São apenas 20% dos clientes do banco, mas que geram 80% do retorno financeiro. Em quase tudo, a gente sempre vai encontrar uma regra 80-20. Eu acho que o Valfrido Pareto, ele era tão psicopata com esse negócio de 80-20, que ele deve ter influenciado até aquele filme do Jim Carrey, chamado 23, né? Que o cara é todo psicótico com o número 23. Mas enfim, faz sentido. Realmente a gente encontra uma relação 80-20 em diversas áreas. Só que o que acontece? Existem certas coisas que não dá para estabelecer uma relação com apenas 2 pontos de vista, 80-20. A maior parte de uma coisa impactando a menor parte da outra. Existem certas situações que eu vou analisar 3 pontos de vista, 4, 5, 6. E aí não dá para ser 80-20. Em algo que a gente vem analisar, que eu tenho 3 pontos de vista, a regra 80-20 passaria a se chamar curva ABC. A curva ABC não é específica de administração de materiais. É para qualquer situação que eu avalie uma relação de predominância de algum ponto, não predominância de outro e uma relação intermediária, onde eu vou chamar de item A, item B e item C. Na administração de materiais, o que seria a curva ABC? Os itens A são os mais caros da empresa. Só que são os itens que a gente compra em menor quantidade e, ao mesmo tempo, muito importantes. Os itens C são os opostos. Bem mais baratos, mas muito baratos mesmo, grande quantidade de itens, pouca importância. E os itens B são intermediários, nem tão importantes, nem tão desimportantes, nem tão baratos, nem tão caros, e nem tão grande importância, preço e quantidade, nem tão grande quantidade, nem tão pouca. Então, quer dizer, classificar os materiais como A, B e C faz com que o administrador consiga estabelecer prioridades na busca pela economia. Você deveria buscar a economia por qual item primeiro? A, B ou C? Talvez você responda C, porque são os mais baratos, só que são grande quantidade. Como não são tão importantes assim, corta a quantidade e pronto, economizei. Não é que eu não tenha que economizar nos itens C, mas se a busca é pela economia, eu tenho que começar pelos mais caros, que são os itens A. Só que agora a gente tem um problema nas mãos. Se os itens A são os itens mais caros, só que são os mais importantes, eu posso deixar de comprar? Não. Eu não posso deixar de comprar, não posso reduzir a compra. Como é que eu consigo economizar num item importante que eu já compro pouco, só que é muito caro? É tão fácil a resposta. Pechinchar, negociar com o fornecedor. Se o fornecedor não te der algum desconto, eu vou ter que procurar outros fornecedores do mesmo item. Se eu não conseguir encontrar outros fornecedores do mesmo item, eu vou ter que procurar fornecedores de itens similares, que possam substituir aquele item por um menor preço. E se eu não encontrar, aí desiste. Aí eu vou para os itens B, tento economizar também. E por último eu vou para os itens C. Os itens C são mais fáceis de economizar, eu posso simplesmente cortar a compra, porque eu já compro em grande quantidade e não são itens tão importantes assim. E o custo deles já é bem menor. O fato deles serem mais baratos também não significa que eu não tenha que economizar. Centavos economizados em cada produto no final de um ano para uma empresa podem significar milhões de reais de economia. Só que nos itens C é mais simples a busca dessa economia. Eu não posso ignorar os itens C porque eles são baratinhos, mas são ordinários. Por quê? Baratos na hora de comprar, ordinários na hora de guardar. Como são grandes quantidades, os custos de armazenagem dos itens C vão para onde, gente? Lá para o céu. Então, quer dizer, são itens baratos para comprar e caros para guardar, devido à grande quantidade. Então, eu tenho que buscar economia nos 3 itens, no A, no B e no C, mas a prioridade nos itens A. É fácil, essa definição teórica de curva ABC você só precisa disso. O problema é que as bancas começaram a complicar de alguns anos para cá, colocando planilhas gigantescas para você avaliar. E o tamanho da planilha te assusta. Mas calma, você vai ver que é extremamente fácil responder as questões de curva ABC. Quer ver? Olha só, revisando então esse conceito que eu acabei de explicar. Os itens de classe A são os grupos de itens mais importantes da empresa, que devem ser... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então vai lá, acessa o nosso site laconcurso.com.br, que nós temos o finalzinho dessa aula e temos muito mais. Aliás, nós temos um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro,
daqui 2016 por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$ 25,00. Vai lá, pode pesquisar, pode procurar, que aqui é o melhor custo-benefício. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio da aula do professor que você acabou de assistir? Então você acessa nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em documentos e você pode fazer o download gratuitamente do material de apoio. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.